Bem, bom dia. Estamos aqui para a primeira mesa do 5º seminário do Laboratório de História Pública, que é a mesa dedicada ao projeto de extensão Literatura e História, Violências e Autoritarismos, né, do qual eu sou o coordenador. Esse evento como eu acabei de dizer, né, a 5ª edição desse evento. Ele acontece desde 2021, sempre como uma espécie de fórum de apresentação dos resultados dos projetos de extensão que compõem esse programa de extensão que nós desenvolvemos na Unifal, chamado Laboratório de História Pública. O programa começou em 2020, é executado até hoje. Eu coordeno esse programa desde 2021, e ele já está, né, na verdade não renovado, porque ele foi aprovado para 2 anos, então ele já está previsto para continuar no ano de 2026, né, com alguns projetos que já existem nele e com um novo projeto. Depois eu vou comentar rapidamente isso, né. Então essa apresentação é uma apresentação que começará com alguns comentários a respeito do que é a extensão universitária, né, de por que nós criamos esse programa de extensão. E depois, né, a maior parte delas será ocupada por comentários específicos sobre esse projeto e as atividades que foram desenvolvidas aqui nesse ano, né. Então, temos aqui 2 discentes que participaram do projeto. Depois a gente vai ter um espaço também para conversar. Espero que mais pessoas cheguem até lá. Bom, então, começando aqui, né, é sempre importante lembrar, e por isso que eu gosto todas as vezes em que falo de qualquer projeto ou do programa, começar lembrando disso, que a universidade ela é constituída, né, a própria ideia de universidade enquanto instituição, ela é constituída por 3 dimensões, né? Hoje se costuma falar de uma 4ª dimensão, que é a dimensão da permanência, né, das políticas de manutenção dos e das estudantes da universidade. Mas em termos estruturais, né, a universidade é subdividida em atividades de ensino, pesquisa e extensão, que em tese, né, deveriam ser articuladas a todo momento, né? Elas deveriam funcionar de uma maneira correlacionada, mas infelizmente não é isso que acontece. Há 2 dimensões que são privilegiadas desse tripé, como se costuma chamar, que são o ensino e a pesquisa, e a extensão universitária é a dimensão, digamos, negligenciada dessa atividade, né, universitária. É importante lembrar também aqui, né, só um comentário rápido, né, que para você chamar uma universidade de universidade, ela tem que ser também uma instituição que tenha cursos de pós-graduação stricto sensu, ou seja, ela tem que ter mestrados e doutorados, né? Então é por isso que existem essas gradações, como a gente costuma chamar, nas universidades, né? Então, nas instituições de ensino superior, dizendo melhor, né? Nas IES, né? Públicas ou não, começam com faculdades, depois podem se tornar centros universitários, né? E depois chegam a universidades. A própria Universidade Federal de Alfenas passou por esse processo, né? Ela era originalmente uma escola de farmácia e odontologia, depois ela foi federalizada. Quando ela cresceu, ela se tornou um centro universitário e depois, né, finalmente, uma universidade. Então, como eu disse, né, a extensão universitária é a dimensão que costuma ser menos desenvolvida nas universidades, com exceção de algumas áreas, sobretudo, por exemplo, cursos de saúde, que têm atividades extensionistas muito recorrentes, mas atividades extensionistas que são, na maioria das vezes, atividades de prestação de serviços para a comunidade, né? Não é exatamente isso que a extensão universitária deveria ser, mas é assim que muitas vezes ela funciona, né? Então a gente vê, por exemplo, pegando exemplos da Unifal, a gente vê, por exemplo, cursos como odonto, farmácia, nutrição, enfim, oferecendo determinadas atividades ou projetos de acompanhamento em comunidades específicas, atrelados, né, esses projetos às áreas de atuação, né, respectivas aí que eu citei, ou a gente poderia citar outras como medicina, enfim, né. Então, nas áreas de humanidades, letras e artes,
os projetos de extensão, não raramente, eles funcionam nas escolas, né? Ou em alguma relação com o universo escolar, já que vários desses cursos, na Unifal, a maioria deles são cursos de licenciatura. Apesar de, na Unifal, alguns dos cursos de licenciatura também terem bacharelados, né? Ciências biológicas, ciências sociais, geografia, também, além das licenciaturas, também tem bacharelados, né? Então, a extensão universitária, ela existe, né, desde a própria constituição da ideia de universidade, mas havia um diagnóstico, que era amplamente conhecido, de que essa dimensão, por ser negligenciada, ela acabava deixando o tripé manco, né, como a gente costuma dizer, né, tinha um pé ali do tripé que estava sempre mais frágil do que os outros, e houve toda uma discussão ao longo da década de 2010 para que isso fosse solucionado. A solução não foi necessariamente a mais inteligente, digamos assim, que foi a obrigatoriedade, né? A criação da obrigatoriedade do cumprimento de uma carga horária extensionista nos cursos de graduação, né? Isso foi implementado por meio de uma lei, né, que foi apresentada oficialmente em 2018 e que dava para os cursos um prazo, né, que acabou em 2023, para os cursos implementarem essa carga horária nas matrizes curriculares, né? Então, a Mirella, por exemplo, que está aqui, já faz parte das turmas que entraram no curso de História tendo que cumprir o que a gente chama na Unifal, cada universidade chama de um jeito diferente, de atividades curriculares de extensão, né, as SECs. Então, cada curso, inclusive, resolveu como ia incorporar essa carga horária, se ia atrelar disciplinas, se ia ou não. No caso do curso de História, pelo menos até o momento, a gente não atrelou a disciplinas, então essa carga horária é cumprida por meio da participação em programas e projetos de extensão, e é importante deixar isso registrado aqui, já que a gente está gravando, depois isso vai para o YouTube, enfim, todas as vezes é importante dizer isso, né, que quando essa lei foi concebida, ela já estipulava que essas atividades de extensão curriculares não eram aquelas que costumeiramente são computadas como atividades complementares, por exemplo. Então, participação em eventos acadêmicos, enfim, isso não continua sendo entendido como atividade complementar, né? Atividade formativa complementar. Na lei isso está dito, tem também uma discussão a esse respeito, mas na lei está dito que as atividades curriculares de extensão são aquelas nas quais os discentes e as discentes participam de equipes de programas ou projetos de extensão, né? Então, necessariamente tem que ser uma carga horária desenvolvida em programas ou projetos de extensão. Agora a coisa vai se complicar com as novas diretrizes curriculares que foram apresentadas. 4, a gente está fazendo esse debate também no curso História, em breve, provavelmente a gente vai fazer isso com a comunidade, porque nas novas diretrizes curriculares, além da obrigatoriedade da carga de extensão, também se estipulou a obrigatoriedade do cumprimento dessas horas extensionistas em atividades de extensão realizadas só nas escolas. Então, isso vai criar uma confusão aí que a gente nem sabe de que tamanho será, porque, além do estágio, as pessoas ainda terão que fazer 320 horas de atividades extensionistas em projetos de extensão que sejam desenvolvidos nas escolas. E, obviamente, as escolas não foram consultadas, né, a respeito disso. Então, vocês podem imaginar como isso vai dar uma confusão, né? Então, eu estou falando aqui a todo momento em programa e projeto de extensão, é importante só diferenciar, né, os dois, né? Enquanto a extensão é essa atividade, né, que, como eu disse, né, teria em tese o propósito, né, esse é o propósito máximo, de promover a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, né, sempre articulados ao ensino e à pesquisa. Existem algumas formas de ação extensionista, como a gente costuma chamar no vocabulário das atividades de extensão. E as duas maiores e mais importantes são os programas e os projetos. Existem outras também, eu até coloquei aqui, né? Cursos, eventos, prestação de serviços, oficinas, enfim, tudo pode ser
dependendo da característica, chamado de atividade de extensão. Mas as atividades que articulam essas atividades menores são duas, que são os programas de extensão, que, por definição, né, são um conjunto articulado de projetos e outras ações. Né? Então, por exemplo, o Laboratório de História Pública, para ele ser um laboratório de história pública, ele precisa ter, pelas regras da Unifal, no mínimo uma quantidade de projetos e também alguma outra ação, como essa aqui, por exemplo, que é um evento. Então, nós já tivemos cursos de formação, oficinas, né, dependendo do momento da disponibilidade dos professores. Né? O projeto de extensão, portanto, ele é uma atividade menor, né? Ele é um dos componentes dos programas, né? Que dura normalmente um período menor também do que o programa, né? O programa pode ter uma duração maior, né? E, como eu coloquei aí, o projeto ele pode ser desenvolvido de duas maneiras, né? Ele pode ser articular a um programa ou ele pode ser isolado. Então, na Unifal existem esses dois casos, né? Tem projetos de extensão que funcionam eles próprios, né? E tem vários projetos que funcionam atrelados a programas. Isso se tornou mais comum, o atrelamento a programas, exatamente por causa dessa lei que eu falei para vocês, né? Então, os cursos entenderam que uma das saídas, né, para curricularizar a extensão era criar programas, né? A gente começou a falar sobre isso no curso de História em 2019, só para explicar, né, para vocês, e a Manu ainda estava na graduação na época, e, obviamente, a gente não esperava que 2020 seria um ano de pandemia, né? Mas nós propusemos o programa de extensão e ele funcionou mesmo com a pandemia em 2020, no primeiro ano, né? Então, claro que muitas atividades foram prejudicadas na época, né? Porque havia pelo menos 2 projetos na época que queriam articular as atividades da escola e a escola estava fechada. Então, aconteceu do jeito que foi possível, né? Mas a gente entendia na época, né, e é um investimento que a gente ainda continua fazendo, que uma das áreas importantes de articulação de saberes no campo historiográfico atualmente é a história pública, né? Como um grande guarda-chuva que permite o desenvolvimento de várias práticas, inclusive profissionais, que podem ser interessantes para historiadores e historiadoras no presente e no futuro recente, né? Eu não vou aqui entrar na discussão da definição de história pública, a gente até faz isso no texto oficial do projeto, né? Mas eu coloquei aqui só o diagnóstico e o objetivo geral que nós construímos lá em 2019, que foi apresentado a partir de 2020, né? Então, no primeiro ano, o programa foi coordenado pelo Walter e pela Lívia, que foram os proponentes, né? E aí, a partir do segundo ano, eu já assumi a coordenação, né? Um período com a Elaine como subcoordenadora, depois o Olavo como subcoordenador, né? Então, a gente partiu de um diagnóstico, né, que é bastante óbvio para quem tem lido, né, sobre conhecimento histórico e problemas de circulação e de apropriação. O diagnóstico é de que o conhecimento, né, sobre o passado, sobre os passados, sobre a história, ele tem interessado a grupos cada vez mais abrangentes e não satisfeitos com o ensino escolar de história, né? Isso é muito perceptível hoje em dia, nos enfrentamentos que têm sido travados entre professores e professoras da educação básica e materiais que estão disponíveis em plataformas ou redes sociais, né? Então, eu costumo brincar que a competição é completamente desigual, né? Porque enquanto num canal do YouTube, né, a pessoa vai assistir a um documentário, a uma aula, porque ela quer assistir, né? Então ela está dedicando a atenção dela àquilo. Numa sala de aula, o professor tem, sei lá, 40 pessoas diante dele que estão pensando em qualquer coisa menos naquela aula e que não tem a disposição para aprender como tem nessas outras plataformas, né? Mas é inegável que isso já foi bastante estudado, que há um interesse, né, difuso, amplo nas sociedades, não apenas na sociedade brasileira, pelo conhecimento histórico. O quanto esse interesse se converte efetivamente em estudo sistemático é outra coisa, mas uma parte desse interesse tem sido captada
né, por esses discursos que, inclusive, se tornaram muito mais comuns depois da pandemia em 2020, né, a quantidade de criadores de conteúdo, enfim, cresceu muito depois de 2020, né. Então, quando a gente combina isso, né, como está aí no diagnóstico, com a precariedade do ensino escolar público, né, que obviamente vai afetar o interesse, né, sobretudo de jovens, vai afetar também o interesse, como está dito aí, né, pela atuação em instituições escolares públicas, né, aí já pensando no âmbito da formação de professores, né, que diz respeito a nós também, né, porque a gente está no curso de licenciatura, então isso é uma outra questão, né, que vai aparecer nas novas diretrizes curriculares, que estipulam que o estágio tem que começar no primeiro período do curso, e aí isso está gerando uma explosão de evasão, né, logo no começo das licenciaturas, porque as pessoas, obviamente, ainda não estão nem mentalmente preparadas, né, para encarar essa experiência do estágio, ainda que tenham saído da escola, às vezes, recentemente, e isso está gerando uma evasão, né, então é uma outra discussão que a gente já está fazendo também. Ou seja, se a gente combina esse quadro, né, o interesse crescente, o interesse amplo, né, por jogos, filmes, séries, né, um conteúdo de temáticas históricas bastante grande, né, uma depreciação, uma fragilidade do ensino escolar, obviamente se entende quase que imediatamente que outros espaços já foram criados ou têm que ser criados e que esses espaços têm que ser ocupados de alguma maneira pelas profissionais que são formados academicamente, né, para produzir conhecimento histórico e ensinar a história, né, porque esses espaços estão sendo ocupados muitas vezes por, né, o que a gente chamou aí de espaços não escolares, né, têm sido ocupados por interesses de mercado, né, então a história pública aparece aí, de alguma maneira, sobretudo na sua vertente brasileira, né, e a gente nesse programa pretende, então, articular esses projetos de ensino e de pesquisa e de extensão que vinham sendo feitos no curso de História desde 2013, 2014, né? Os projetos mais longevos de extensão do curso de História são dois, um deles extinto há 2 anos, que era o projeto do professor Luiz Sabé, né, o Novas Mídias, porque o Sabé se transferiu de instituição, né, ele foi para a Federal de Uberlândia, mas existia desde 2014 o projeto. Na verdade, ele ainda existe enquanto um repositório, né, o REMAD, um repositório virtual, e o outro projeto mais longevo, que é até anterior ao do Luiz, é o Dimensões Africanas, da professora Elaine, que já mudou de nome algumas vezes, agora se chama Dimensões Africanas na História Pública Digital, né, é o projeto que vai ser, inclusive, discutido na sexta-feira de manhã. Né? Então, havia vários projetos que foram desenvolvidos ao longo dos anos, mas eles estavam desarticulados, e a gente, perdão, tentou criar, então, um programa para articular esses projetos, né? Para eles circularem e conversarem em torno da ideia de história pública, né? Das diferentes dimensões da história pública, né? Pensando lá na ideia de história pública que se comenta muito aqui no Brasil, né? A história do público, a história com o público e a história para o público, né? Nem sempre essas três dimensões, obviamente, vão ser atingidas. Há projetos que têm um diálogo mais intenso com a comunidade, inclusive nas demandas que vêm da comunidade, que o projeto mais evidente em relação a isso é o projeto que a Elaine coordena, inclusive gerou, né, um documentário muito interessante sobre as práticas, né, afro-brasileiras, da Congada, enfim, está no canal do Laboratório de História Pública, para quem nunca assistiu pode ir lá assistir, né? E outros têm uma dimensão mais restrita, né? Então, este projeto aqui, né, que a gente vai comentar, é um projeto mais restrito, apesar dele ter uma dimensão que ainda não foi explorada, eu vou comentar aqui. O projeto do CEDOC, né, do Centro de Documentação, também tem uma dimensão mais restrita, porque os efeitos dele não são necessariamente diretamente percebidos pela comunidade, né? Apesar de serem óbvios, né? Então, quando a comunidade precisa da documentação, se ela está organizada, se ela está desenvolvida lá, que é o que eles fazem, né? No projeto, basicamente, ela vai usufruir, né? Dos resultados desse projeto. Então, especificamente no caso desse projeto de extensão, ele
o Literatura, História, Violências e Autoritarismos. Ele funcionou pela segunda vez nesse ano de 2025, né? Ele vem de pensando nessas articulações, né? Ele não vem de uma demanda externa da comunidade, mas ele vem de uma relação com as minhas atividades de ensino e de pesquisa, né? E de um intuito, né? De uma intenção de ampliar as características dessas atividades para um projeto de extensão, como eu coloquei aí, debatendo, analisando e interpretando coletivamente. Originalmente, a proposta é essa, né, com membros da comunidade universitária e da comunidade externa, né, ou seja, a proposta original é também envolver discentes de graduação de outros cursos, mas também discentes e docentes da educação básica, o que a gente ainda não conseguiu fazer. Então, a ideia é debater obras literárias nas quais diferentes formas de violências e de autoritarismos tenham se convertido em temas e também em problemas estéticos formais, né, privilegiando, por causa da minha área de atuação, sempre que possível, obras publicadas na América Latina. Né? Então, eu já coloquei aí uma observação, né, não tem por que esconder isso, que a gente não alcançou em 2025 de novo toda a comunidade prevista originalmente no projeto. Né? Ainda que, como eu costumo dizer, a minha intenção não fosse necessariamente alcançar forçosamente toda essa comunidade, porque, como eu vou explicar aqui, a minha intenção era primeiro preparar algum material para compartilhar com essa comunidade. Então está aqui a equipe do projeto, né? Mirella e Manu que estão aqui apresentadas também, né? Então tem uma diferença em relação ao ano passado, porque no ano passado o projeto ele funcionou durante mais tempo, ele funcionou de final de maio até dezembro, mas com um grupo menor de pessoas, né? Então, terminaram as atividades do projeto mais ou menos umas 6 pessoas, né? Incluindo a Ana Clara, que era a bolsista no ano passado, né? Esse ano a gente teve uma equipe maior, tanto da equipe que participou das reuniões, né? Como eu coloquei aí, de junho a dezembro, foram 13 pessoas, né, que terminaram, mas também, como eu comecei as atividades do projeto atreladas a uma disciplina eletiva, né, que eu ministrei em 2025, então tem eu coloquei os nomes, né, de quem estava matriculado na disciplina, tem também esse grupo, né, que em parte se repetiu, né, então o Adrian continuou depois participando das reuniões, né, o Jales, por exemplo, que participou da eletiva, já tinha participado do projeto no ano passado, né, então tem aí umas interseções, né, entre esses grupos. Gustavo, né, também continuou depois participando de algumas reuniões. Então, esse é o grupo desse ano, né, com a Mirella como bolsista, e a gente teve, né, por mais que eu não ficasse falando, né, o tempo todo disso, a gente cumpriu basicamente 4 objetivos, né, ou etapas, ou fases que estavam previstas no projeto, né? Então, primeiro, a realização de reuniões para definir, apresentar e discutir, né, referências bibliográficas indispensáveis, né? Então, textos históricos, historiográficos, literários, teóricos, enfim, das duas áreas. Definimos também obras literárias, nesse caso, especificamente nesse ano, um romance, né? Ainda que se a gente for considerar a disciplina eletiva como primeira etapa tenha sido um número maior, né, de obras. Realizamos reuniões específicas para discutir o romance, né, e por fim, né, ainda não sabemos se isso vai ser plenamente executado, pelo menos isso está proposto, né, como uma questão, a elaboração de uma sequência didática a partir da obra, né. O que a gente não conseguiu fazer esse ano e também não tínhamos conseguido fazer em 2024 era criar um perfil no Instagram, né, para divulgar os materiais, né. Isso tem a ver não com preguiça da minha parte, muito pelo contrário, mas porque eu queria ver até que ponto a gente ia conseguir fazer mais sequências didáticas, né. Então, nós temos 2 do primeiro ano do projeto, 2 da eletiva, e agora potencialmente mais uma, né, sendo que elas são sobre textos literários diferentes, né. Então, se a gente conseguir chegar a esse número aí de 5, aí eu tenho a intenção de criar, né, esse perfil, que vai ser uma coisa super simples, basicamente vai ser um perfil para divulgar o acesso
a pasta, né, o drive em que eu vou colocar essa sequência de dados, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, não é um objetivo que não foi plenamente alcançado, mas também não era algo, não era o mais importante de todos, né? Em termos dessa primeira etapa, dessa primeira fase, né? Então, aí só recuperando uma memóriazinha rápida, né? O cronograma do projeto, oficialmente, foi estabelecido entre 1º de maio e 31 de dezembro, né? Mas ele começou a funcionar, de fato, já na eletiva, né? E no caso das reuniões, né, mais propriamente vinculadas ao projeto de extensão, elas começaram no dia 28 de junho, depois da seleção da Mirella, né, como bolsista, e também da definição dos voluntários, né? Por que eu optei por começar em junho? Porque o projeto tem só 6 bolsas, né? Então, o ano passado, por exemplo, eu comecei em maio, e aí o mês final de atividades, né, a bolsista fica sem receber bolsa. Então, eu particularmente não concordo com isso, né? Acho ruim que as atividades sejam finalizadas muito tempo antes e a pessoa continue trabalhando sem receber bolsa. Mas isso não depende da gente, né? Que é importante destacar, já que isso vai depois para o YouTube, né? Que isso tem a ver com o orçamento da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifal, que vem diminuindo nos últimos anos, né? Então, a gente já chegou, acho que no primeiro ano do programa, nós tínhamos 10 bolsas, né, para cada projeto, né? E tínhamos um bolsista para o programa, uma bolsista no caso, né? Que cuidava só das atividades do programa. Então, no primeiro ano do programa, por exemplo, essa bolsista criou um site do programa que está disponível ainda na Unifal, apesar de estar desatualizado, né? Então, foi alguém que ficou só cuidando dessas atividades. E depois que a gente perdeu essa bolsista a partir do segundo ano, né? Perdemos essas cotas de bolsas. Também fomos perdendo em número, né, de cotas de bolsa. Então, caiu para 8, depois para 7, depois para 6, né? Então, provavelmente no ano que vem também serão 6, né? Porque o orçamento é o mesmo. Bom, então a gente realizou 11 reuniões, né? Então aí as 11 reuniões, né? Sempre online para permitir a participação, né, de discentes que não residem em Alfenas e não podem participar das atividades ao longo das semanas letivas. Isso era uma demanda que alunos do curso de História apresentaram para mim, então eu fiz questão de tentar ajudar, né, pelo menos esse semestre, porque, afinal de contas, são 348 horas que precisam ser integralizadas atualmente de atividades curriculares de extensão, e tem, né, a primeira turma que precisa cumprir essa carga horária é a turma de 2023, que já está terminando o terceiro ano da graduação. Então, tem gente nessa turma que ainda não tinha nenhuma carga horária cumprida de atividades curriculares de extensão, porque os projetos, não apenas do curso História, né, porque atualmente, isso vai mudar, já falei, mas atualmente a carga horária pode ser cumprida em qualquer projeto de extensão, né, os projetos são normalmente presenciais e são desenvolvidos ao longo das semanas, né? Então as pessoas não podem, elas trabalham, elas viajam à noite para fazer o curso, enfim, então estava virando um gargalo. Não estou dizendo que eu resolvi o problema, porque a carga horária não vai chegar a esse total de 350, 348 horas, mas pelo menos aí umas 200 horas dessas 348 a gente já vai conseguir oferecer esse ano, né, para essas pessoas que participaram, e o ano que vem vai ser um outro problema, porque as pessoas precisam dessa carga horária para se formar, né, é uma obrigatoriedade. Então, nessas reuniões, como eu já tinha dito aqui, a gente discutiu textos, enfim, e discutimos também um romance específico, A Dimensão Desconhecida, da Nona Fernandes, né, que foi a opção que eu fiz para esse ano, ao invés de discutir vários textos, como eu fiz no ano passado, até coloquei aqui nesse slide, né? No ano passado a gente falou sobre 3 contos, né? Que eram O Olho Silva, do Roberto Bolanho, Camilo, do Alejandro Zambra, e Quando Falávamos com os Mortos, da Mariana Henriques, que são textos que depois eu recuperei na eletiva, né, em 2025-1, e também a gente tinha indicado a discussão do Formas de Voltar para Casa, o romance do Alejandro Zambra, que acabou não acontecendo, porque as pessoas não leram, né, o romance,
No projeto, estou dizendo, né? Na eletiva também acho que não leram, a maioria não leu. Mas, enfim, aí a gente acabou não discutindo e as sequências didáticas, né, do ano passado, portanto, foram elaboradas sobre o Camilo e quando falávamos com os mortos. São as duas que estão disponíveis, né? Nesse ano, então, eu mudei de estratégia, decidi que a gente ia se concentrar em um livro só, né? Um romance um pouco maior, inclusive, e não em vários textos, né? Então, entre os textos extras de fundamentação, destacam-se as entrevistas da Lana Fernandes e também materiais sobre a história do Chile. Então, aqui a gente está na segunda etapa, na segunda fase. Na terceira etapa, né, as reuniões específicas, houve pelo menos 2 reuniões específicas para a gente discutir o livro, né, nos dias 1º e 8 de novembro, mas a gente também falou de outros aspectos do livro em outras reuniões, né? E a partir do início de novembro, as atividades foram direcionadas para a elaboração de uma sequência didática, né? E aí coloquei aqui, né? A intenção é disponibilizar essa sequência, se ela for finalizada, em um repositório em que estarão também as sequências elaboradas em 2024 e talvez as sequências elaboradas como trabalhos finais da disciplina eletiva, né? Eu digo talvez porque elas são as mais frágeis, né, de todas, então eu preciso dar uma olhada com calma nelas para ver até que ponto elas podem ser aproveitadas, né? Bom, esse objetivo, então, das redes sociais não foi cumprido, né, mas já expliquei por quê. O projeto, ele foi apresentado, né, esse é um critério de obrigatoriedade, no simpósio integrado, né, no CIEP, pela Mirella, no dia 10 de novembro, né? Então, digamos, do ponto de vista burocrático, as atividades todas principais foram cumpridas, né? O que não foi feito não comprometeu, né, digamos assim, substancialmente a realização das atividades, né? E aí vem uma informação que eu já tinha até comentado, né, durante as reuniões, que é a ideia de que eu não pretendo continuar com o projeto em 2026, né? Apesar dele estar aprovado, né, para 2026, que foi uma descoberta que nós tivemos meio que por acaso, né, quando a gente ia renovar o programa de extensão para 2026, a gente descobriu que ele já estava renovado. Na verdade, ele já estava aprovado por 2 anos e a gente não tinha prestado atenção nisso. Então, eu optei, né, por não continuar as atividades do projeto em 2026 por alguns motivos, né? O principal deles é que eu tenho percebido, né, isso aconteceu em 2024, aconteceu esse ano de novo, que as leituras não têm sido realizadas sistematicamente, né? Então, como é um projeto que precisa, né, que as pessoas participem, eu não posso ficar fingindo, né, que as pessoas estão participando ativamente de uma coisa e certificá-las por isso, né, o tempo todo, sendo que a estrutura das reuniões acaba sendo, na maioria das vezes, de aulas, né? Eu decidi, então, não continuar, né, com o projeto em 2026, não significa que ele esteja extinto, que ele não vai voltar nunca mais, mas em 2026 ele não vai continuar, porque eu decidi que no ano que vem eu vou ofertar um curso de formação de professores, sobretudo, que é essa dimensão, né? Já que a gente está falando da dimensão desconhecida, né? O romance que a gente discutiu, essa dimensão do projeto que não foi realizada. Então, a ideia era que tivesse um contato com as escolas, né? Que professores e professoras pudessem colaborar, participar eventualmente das reuniões, enfim. Eu sei que isso é bastante difícil de fazer, gente, né? Não sei o quanto vocês conseguem perceber isso. Eu sei que é bastante difícil de fazer, porque eu conheço, por exemplo, acompanho o que acontece nos projetos da Elaine, que historicamente tem uma relação com as escolas mais presente, né? Então, isso condiciona, e eu não estou dizendo que está errado, tá? Porque a extensão tem que ser dialógico, né? A comunidade não pode ser só receptáculo, né, das atividades. Mas isso condiciona as atividades em vários termos, né? Condiciona, por exemplo, horários, porque os professores e professoras só podem participar das atividades em alguns horários. Então, como eu já tinha estabelecido como critério básico que as atividades tinham que ser aos sábados, para privilegiar os alunos de fora, eu sabia, por exemplo, que isso ia gerar conflito com os sábados letivos de escolas, né, que existem, sobretudo
no sistema estadual de ensino, né? Então, eu já sabendo desses conflitos, ou seja, que eu não poderia deslocar as reuniões para períodos durante a semana, porque ia conflitar com aulas, aos sábados eu decidi, né, priorizar de novo a discussão de textos e a produção de sequências e depois me voltar para a comunidade escolar. Então, a intenção, em 2026, no segundo semestre de 2026, é oferecer um curso de formação de docentes da educação básica. A gente já fez alguns cursos no Laboratório de História Pública, 2 mais famosos, né? Um deles foi ministrado pela professora Marta, mais de uma vez, que era um curso de introdução à história pública, com públicos variados, né? Inclusive, durante a pandemia, ela divulgou amplamente esse curso, então tinha gente do Brasil inteiro participando, né? Tinha umas turmas bastante grandes, né? E um outro curso que eu e a Elaine coordenamos foi um curso era uma espécie de formação técnica básica para produção de projetos de pesquisa, né, que a ideia era também articular o programa a atividades de docentes da educação básica que eventualmente quisessem fazer pesquisas no programa de pós-graduação em História Ibérica. Né? Então a gente ofertou um curso para vários professores participaram para explicar minimamente como construir um problema de pesquisa e como construir um projeto para que as pessoas interessadas pudessem participar dos processos seletivos do programa de pós-graduação no qual a gente atua, né? Totalidade dos professores que estão no Laboratório de História Pública hoje, que somos eu, Elaine, Lívia, Walter, Mário, Olavo, né? Estamos em programas de pós-graduação na Unifal, né? O Olavo na educação, os outros, né? Na História Ibérica. Então, a gente ofereceu esse curso e aí agora, né? Eu pretendo fazer isso usando esses materiais já preparados, né? As sequências didáticas no ano que vem, e trazendo, né, algum grupo de docentes da educação básica que esteja esse grupo interessado em falar sobre esses temas e em pensar sobre a possibilidade de ensinar história a partir desses materiais, né? Então, como eu falei, não é uma extinção do projeto, né? É uma paralisação, é, é, em parte por conta desse diagnóstico, né, que eu fiz, né, do que tem acontecido, e em parte também por conta dessa necessidade, né, que eu estou vendo de desenvolver essa dimensão do projeto que ainda não foi desenvolvida, e aí fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para mim, no ano que vem ia ser complicado, né, tanto é que eu já estou deixando para a segunda parte, né, do ano, porque inclusive no primeiro semestre eu tenho mais carga horária disciplinas, né? Eu vou dar 2 disciplinas na pós-graduação e mais uma na graduação. Então, estou deixando para o segundo semestre, quando eu fico só, né, com a graduação, né? Então, o resultado, né, do projeto, ele não é o ideal, né? Não foi o ideal em 2024, esse ano também não, principalmente por causa dessa característica, né, que é uma característica que também é perceptível cada vez mais nos cursos de graduação e mesmo nos cursos de pós-graduação, né, essa dificuldade de se dedicar às leituras, enfim, isso é um diagnóstico nacional, a gente não precisa se alongar nele, né, tem muitos colegas de diversas universidades que têm dito, né, o quanto isso está sendo assustador, né? Está acontecendo nas universidades cada vez mais. Não, você indica leituras, as leituras não são feitas, você não consegue desenvolver diálogos, né? E aí as aulas viram monólogos e aí as mesmas pessoas que não leram os textos acham ruim porque a aula virou um monólogo, mas elas não leram o texto para dialogar, enfim. Então é uma situação complexa, né? Que muita gente tem discutido, mas que num projeto de extensão, acho que deu para entender aqui, por isso que eu fiz esse percurso, né, é uma situação um pouco mais complexa, né, porque numa aula é diferente, né, independente do público ter lido ou não ter lido, ter se preparado ou não ter se preparado, ou a docente tem que ministrar a aula de qualquer maneira, né, mas numa atividade extensionista, por conta dessa dimensão integrativa, né, não dá para a gente ficar fingindo que tem uma equipe ali, né, de fato, fazendo, né, e esse projeto tem essa característica também
de ter uma dificuldade um pouco maior de demonstração, digamos, dessa participação, porque é diferente, por exemplo, de um projeto como o do SEDOC, né, em que necessariamente as atividades têm uma dimensão técnico-prática. Então, as pessoas vão lá, né, em horários específicos, organizar documentos, limpar documentos, digitalizar, ou seja, elas estão fazendo alguma coisa, senão né, não tem nem propósito delas estarem lá no projeto, né? Elas têm que fazer essas atividades, né? E, portanto, é indiscutível que elas fazem parte da equipe de execução do projeto, né? Mas aqui, né, essa dimensão acaba ficando muitas vezes restrita ao momento da execução da sequência didática, que é algo que acontece no final do projeto, normalmente no final do ano letivo, quando as pessoas já estão mais cansadas, né, mais desgastadas, e os resultados também costumam ser um pouco não ideais, digamos assim, né? Então, era isso, né? Queria pedir, né, para a Manu, para a Mirella se sentirem confortáveis, né? Se não quiserem, não tem problema. Se quiserem falar assim, um pouquinho, rapidamente, de como foi essa experiência de participar do projeto, ideias que tinham e depois não foram necessariamente realizadas, né? Ou coisas que nem esperavam que ia acontecer e aconteceram, né? Então, se vocês puderem falar, fiquem à vontade, eu agradeço. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Mirella, se tudo bem para você, eu vou começar então. Eu sou a Manu, eu sou do mestrado em História Ibérica. Eu fiz graduação aqui também, como o Cebrian disse, em 2019 foi quando começou a ter a ideia do Laboratório de História Pública. Eu estava no segundo ano da graduação, eu sou de 2018, e eu, de fato, nunca participei de projeto de extensão antes, por conta dessa questão de que não era obrigatório ainda. E para mim foi, inclusive, um choque quando eu voltei para a universidade esse ano, porque eu voltei agora para poder fazer o mestrado, mas eu fiquei quase 3 anos sem fazer nada, porque eu tinha me formado, e aí eu decidi que eu não ia fazer nada, mas aí agora esse ano eu voltei. E aí eu descobri que não tinha mais, por exemplo, a obrigatoriedade do TCC no curso de História, mas agora eu tinha obrigatoriedade do projeto de extensão. E eu entrei no projeto de extensão para poder. Porque eu estou estudando também textos literários no mestrado. Então, o projeto de extensão e a eletiva do começo do ano, porque eu não fui matriculada, mas eu participei também da maioria das aulas, porque eu queria mesmo ficar muito focada nessa questão de estudar os textos literários, estudar a narrativa, estudar os significados que o texto literário pode trazer para a gente, especificamente textos literários da América Latina, como o Gabriel disse também durante a apresentação. Então, o projeto foi ótimo para mim. O projeto foi ótimo. Eu não estou com uma carga horária esse segundo semestre de 2025, eu não estava com uma carga horária de aulas no mestrado tão alta assim. Então, para mim, foi essencial, porque no começo do ano a gente tinha feito a eletiva, e eu também tinha feito a matéria do mestrado com o Cebrian, e isso me ajudou bastante a me debruçar um pouco mais na minha pesquisa. Só que para esse semestre eu ficaria sem o debate dos textos literários e enfim, de toda a teoria de história e literatura, e para mim faria muita falta. Então, para mim, foi muito bom. Eu gostei muito das discussões, eu gostei muito dos textos teórico-metodológicos que a gente também fez, e eu gostei muito do livro, que eu consegui ler inteiro também, eu li inteiro faz alguns meses já, e vou agora fazer pelo menos uma releitura, assim, para poder elaborar a sequência didática. E foram discussões muito proveitosas para mim, e realmente é muito triste que no curso de História não seja tão incentivado mesmo o consumo de textos literários. Isso é uma coisa que me deixa muito triste, e que essa divisão com a ficção que existe desde sempre, né? E que a gente tem que sempre ficar meio que explicando de novo que se estuda ficção também, não tem nenhum problema estudar ficção. E para mim realmente foi muito proveitoso para minha própria pesquisa
do mestrado, e também a questão da sequência didática, mais ainda, porque vai ser o meu objeto de aprendizagem do meu resultado do mestrado, ano que vem. Então, elaborar a sequência, voltar a ter esse contato constante com a universidade esse ano, para mim o laboratório foi essencial e eu gostei muito de participar do meu primeiro projeto de extensão, apesar de não ter feito isso na graduação. Foi realmente muito bom, eu gostei muito. Obrigado, Manu. Só um comentário, né? Isso aí, essa tua experiência mostra, né, o quanto, quando vocês, né, pela própria característica do curso, quando vocês tinham que se voltar prioritariamente para o cumprimento das atividades complementares e do TCC, a participação em projetos de extensão muitas vezes ficava de lado. Então, era muito comum que as pessoas participassem, porque já tinham, no caso dos projetos que existiam, né, no curso de História, que eram durante um período eu ofertei também um núcleo de estudos americanos, né, durante alguns anos, mas sobretudo a Elaine e o Luiz, né, tinham os projetos deles. Normalmente eram pessoas que já faziam pesquisas com eles, né, ou que tinham algum interesse específico numa área, ou que estavam em busca de uma bolsa, mas também era comum que as pessoas participassem de projetos de extensão que não eram de curso de História, e aí por outros motivos. Então, sei lá, se envolviam com o maracatu, com o madrigal, com a orquestra, que são também projetos de extensão, alguns fazem parte de programas de extensão, inclusive, mas que não estavam diretamente ligados ao curso de História, né? E aí, quem não tinha esse tipo de essas duas atividades básicas aqui que eu mencionei, né, ou tinha um vínculo com algum professor, com algum tipo de pesquisa, enfim, ou tinha algum vínculo com um projeto de extensão que estava mais ligado à dimensão da cultura, acabava não participando de nenhuma atividade de programas ou projetos. As atividades extensionistas acabavam sendo eventos, cursos, né, que são até hoje computadas como parte das atividades complementares. Né? É interessante como isso, para isso a lei funcionou, ou seja, as pessoas obrigatoriamente vão ter que passar por programas ou projetos de extensão para se formar, né? Agora que a gente vai ter que avaliar se é que isso vai ser mantido, mas parece que vai ser mantido, quais serão as consequências de ter que desenvolver esses projetos na escola, né? Porque a partir do momento que a gente reformular o projeto pedagógico, parece que é algo que a gente não vai conseguir escapar, os alunos e alunos que entrarem, né? E provavelmente isso vai ser se acontecer a partir da turma de 2027, terão que cumprir essa carga horária extensionista em projetos de extensão desenvolvidos obrigatoriamente nas escolas. Então, como isso vai impactar, inclusive, o próprio laboratório de história pública, a gente ainda não sabe, porque vai mudar a característica dos projetos, né? Pelo menos alguns terão que ser, nem todos, mas alguns terão que ser oferecidos nas escolas, como aconteceu lá no comecinho, né? Lá em 2020, tinha um projeto do Olavo que tinha essa proposta, o da Elaine também era mais vinculado à escola. Provavelmente a gente vai ter que fazer isso, mas ainda não sabemos, né? Qual vai ser o estrago, né? A dimensão do estrago que isso vai gerar. Então, obrigado, viu, Manu, pela sua manifestação. Eu passo a palavra, então, para a Mirella. A Lívia acabou de chegar, viu, Lívia? A gente já está no encerramento aqui. Eu pedi, né, para a Manu e para a Mirella para falarem um pouco, né, sobre como foi a experiência de participar do projeto, o que mais gostaram, menos gostaram, enfim. Então, eu sei que você acabou de chegar aí, tá no susto, mas se você puder falar depois da Mirella um pouquinho também, eu agradeço. Certinho, professor. Mirella? Não sei se a Mirella está por aqui não, ou se ela não está com algum problema lá na conexão. Lívia, então, acho que eu vou antecipar o pedido. Se você puder falar um pouquinho, eu agradeço. Primeiramente, desculpa a demora, minha internet simplesmente acabou. Eu tinha me inscrito ontem e aí depois eu fui acessar e não estava com rede. Mas
Foi uma experiência muito, muito boa. Essa questão da literatura é uma coisa que a gente não vê muito, assim, focado no curso, né? Principalmente com relação às ditaduras. A gente vê mais na sua disciplina mesmo, de América 3. Então, ter essa experiência fora dessa disciplina, realmente como um projeto, nos faz refletir sobre muitas coisas que a gente normalmente não tem tanto acesso ao longo das discussões do curso. E como o senhor falou muitas vezes, né, de que a literatura, ela traz essa outra dimensão para o cotidiano, realmente com relação às coisas que estão muitas vezes fora dessa teoria da história, né? Então, tratar também sobre violência, que é um tema muito sensível. Eu acho que a literatura traz esse esboço, assim, para a gente tratar a violência de uma forma, como o senhor sempre nos ensina, né? Que não apenas denuncia a violência, mas que traz esse sentimento, essa forma de resistência. Então, eu acho que o projeto ele é muito importante por isso. Obrigado, Lívia. Eu vou aproveitar que o Vinícius está aqui também, né? Chegou agora. Se vocês puderem falar, porque acho que vocês dois preenchem bem essa categoria que eu mencionei aqui ao longo da minha exposição, vocês perderam, mas eu vou retomar aqui, que é essa categoria de estudantes do curso de História que não podem necessariamente participar das atividades extensionistas curriculares, né? Ao longo da semana, e que estão chegando, né? Vocês dois são da mesma turma, estão chegando agora ao final do terceiro ano de graduação, com esse peso, né, de ter que cumprir essas atividades. Então, se vocês pudessem fazer um comentáriozinho rápido de como vocês estão se sentindo em relação a essa demanda ter sido apresentada para vocês, mas não necessariamente terem sido oferecidos meios para vocês resolverem isso, né? Que é um problema que a gente diagnosticava desde o momento em que a extensão foi curricularizada, mas que eu acho que o curso de História ainda não enfrentou o suficiente. Então, como a gente está aqui num fórum de reflexão sobre problemas e potencialidades, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, sobre como vocês se sentem, sabendo que vocês têm essa demanda, que vocês ainda terão, por exemplo, vocês dois participaram aqui do projeto, né, mas ainda terão mais uma carga horária, né, a cumprir para integralizar esse montante aí. Como é que vocês se sentem a respeito disso? Eu não sei se o Vinícius quer falar primeiro. Oi, Lívia. E pessoal, pode falar primeiro, Lívia. Você já estava falando, aí depois eu falo também. Certinho. Então, é muita pressão, né? Eu acho que principalmente, eu acho que o Hamilton não tá aqui, né? Pra gente que mora fora, é uma questão muito difícil, porque, igual o senhor falou, o acesso é muito difícil, né? Porque a extensão, ela demanda muito, muito tempo da gente, principalmente a carga horária de 348 horas, se eu não me engano. Então, a gente tem que acumular muitos projetos para conseguir cumprir essa carga horária, fora as outras coisas, né? As horas complementares. Então, eu acho que o projeto ter sido feito num sábado e os horários na parte da tarde, eu acho que isso ajudou muito, porque foi uma oportunidade da gente conseguir cumprir um pouco dessa carga horária, né? E eu acho que foi fundamental, assim, porque a gente se sente muito pressionado, então a gente só tem mais ano que vem. Então, quem não conseguiu fazer até agora algum projeto de extensão vai ter que correr muito ano que vem. Então, eu acho que a gente ter conseguido realizar esse projeto do meio do ano até agora, eu acho que é fundamental, assim, senão seria muito, muito difícil conseguir completar as horas. Obrigado, Lívia. E lembrando, né, que como eu falei, a Manu mencionou isso na intervenção dela, né? As turmas anteriores, né, até 2022, elas tinham obrigatoriedade do TCC, e o TCC era um gargalo, né? Então, a Manu mesmo, né, deve se lembrar aí de pessoas da turma dela, de pessoas de turmas anteriores, ou até posteriores, que ficavam, sei lá, 2 anos, 3 anos depois da conclusão das disciplinas, só se dedicando até conseguir terminar o TCC, o que vai ficando cada vez mais difícil, aliás, né, porque a pessoa perde o vínculo com a universidade, perde o vínculo com a prática de
estudar, de participar de disciplinas, enfim. Então vai ficando cada vez mais difícil. Então a gente entendia que isso era um problema, como, só para explicar, tá, gente? Eu sei que tem, provavelmente vocês já ouviram alguém falar disso, mas TCC, né, trabalho de conclusão de curso, não é obrigatório, de acordo com as diretrizes curriculares, em nenhuma licenciatura. É um tipo de trabalho que é obrigatório nos bacharelados. Só que na Unifal, ele era obrigatório por causa de uma diretriz da Unifal, que existia, sei lá, desde quando, mas existia pelo menos todo o tempo que eu estou na Unifal, desde 2011, sempre existiu, né? Então, os cursos de licenciatura eram obrigados também a cobrar essa atividade, né? E a gente lutou no curso de História durante anos, né? Eu me orgulho de ter feito parte desse movimento aí, que tinha alguns professores mais à frente, eu, Olavo, Luiz, Sabé, enfim, a gente lutou, né, durante anos para que isso fosse, era uma linha, tá, do Regulamento Geral de Cursos de Graduação, que estipulava essa obrigatoriedade. A gente tentou durante muitos anos, diretamente na graduação, né, a Manu está falando aqui, né, que a gente falava disso, né, quando ela estava no colegiado, enfim, como representante discente, e a gente conseguiu uma brecha para um caminho inesperado, que foi um momento em que o Olavo era representante do ICHL no CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que delibera, né, sobre algumas dessas questões também fora da Prograde, e a gente levou essa proposta para o CEP, e o CEP entendeu que era legítima a nossa demanda, ou seja, que a gente não queria extinguir o TCC, mas a gente queria tornar o TCC optativo para cursos em que as diretrizes não diziam que ele era obrigatório. Então, isso foi aprovado, sei lá, em 2021, 2022, né, por aí, e aí, acho que talvez até um pouco antes, foi durante a pandemia, e aí a gente conseguiu, depois de reformular o projeto pedagógico, resolver isso, né, só que, né, e aí lembrando, tem vários cursos de graduação no Brasil inteiro, que continuam tendo TCC e atividades curriculares de extensão e atividades complementares, ou seja, mais estágio, tudo isso junto, né? Então, como é que as pessoas conseguem fazer isso? Elas não conseguem, sobretudo pensando em cursos noturnos, né, de pessoas que moram fora, trabalham, enfim. O que tem acontecido cada vez mais é que os cursos estão sendo integralizados em 5, 6 anos, que é o que a gente não gostaria que acontecesse, por vários motivos, mas é o que acaba acontecendo, né? Então, a pessoa precisa priorizar atividades específicas, como a Lívia acabou de falar, e isso vai sendo deixado de lado. Só que no caso de um TCC, é isso que é importante lembrar, né? No caso de um TCC, na pior das hipóteses, a pessoa pode, sei lá, depois que ela acabou as disciplinas, ela senta 6 meses, se dedica àquilo e termina. No caso de uma atividade curricular de extensão, ela não consegue fazer isso, porque ela precisa de um projeto, ela precisa participar de um projeto, né? Então, ela pode participar de um projeto só 6 meses, ao invés de um ano? Pode, mas ela vai receber metade da carga horária que ela receberia. E aí, se ela precisa de uma carga horária tão grande, né, isso não resolve também o problema dela. Então, a gente sabia disso, mas a gente vai ver, infelizmente, né, pela primeira vez mais explicitamente com essa turma, né, da Lívia e do Vinícius, isso acontecendo no final do ano que vem, ou seja, as pessoas chegando ao final da graduação sem ter essa carga horária cumprida, né, e aí o nosso receio é como isso vai ser realizado depois que as pessoas tiverem já integralizado a carga horária do curso, se elas tiverem terminado todas as disciplinas e elas ainda tiverem que participar de projetos de extensão, né, ou programas de extensão. Então, é um problema que vai se configurar, digamos, mais explicitamente a partir do final do ano que vem. Vinícius, se você puder falar um pouco disso, mas também, né, começar falando sobre como foi para você a experiência, né, de participar do projeto, enfim, aspectos positivos, negativos que você tenha visto, fica à vontade. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, em relação sobre os projetos de extensão, a minha linha é mais ou menos igual à da Lívia. É que quando eu cheguei aqui na Unifal, eu fiquei até animado, né, por saber que não tinha o TCC, né, porque antes de entrar na faculdade, a gente sempre ouve, né, do terror que é o TCC.
Porém, a questão da gente ter que cumprir essa carga horária de extensão, eu penso, né, até como a Lívia falou, né, tipo, no pessoal que mora fora, no pessoal que trabalha, né, e nessa parte específica de trabalho, eu preciso também, né, porém, eu não consigo porque eu preciso, né, tipo, de horários para poder é, fazer os projetos, né? E, e sobre esse projeto aqui, da literatura e história, eu acho que a parte, tipo assim, parte negativa, eu acho que, sinceramente, eu acho que eu não tenho. Agora, a parte positiva, até pelo motivo tipo assim, de eu ter me inscrito, foi essa questão do horário, né? Tipo, de ser no final de semana, na parte da tarde. Eu, né, particularmente, e acredito também que várias pessoas que participaram, é, como eu posso falar, com certeza viram nesse projeto a oportunidade, né, de poder conseguir as horas, né, que no meio da semana podem, tipo, não tenham a disponibilidade de horários, né? A Lívia falou do Hamilton e ele é o maior exemplo. Eu acho, né, falando assim, tipo, em conversas que eu tenho com ele, né, a gente é bem próximo, ele fala que ele não sabe o que que ele vai fazer, né, porque ele mora fora, né, e para ele vir aqui para Alfenas à tarde é muito difícil, né, por conta do serviço e tudo mais. Aí ele sempre conversa comigo, tipo, Vini, eu não sei o que que eu vou fazer no ano que vem, porque eu preciso pegar as horas de extensão, porém eu não consigo vir aqui para Alfenas. Tanto que ele e até outras pessoas também da nossa turma que eu já conversei, algumas até preferiam ter o TCC, né? Porque o TCC a gente ainda consegue fazer, tipo assim, é de forma remota, né? Bom, e mas, mas eu acho que é isso, assim, sabe, professor? Eu acho que tem os prós e os contras, né? Da gente ter que fazer o projeto de extensão, de não ter o TCC. Mas eu acho que é uma forma da universidade até de poder entre- é, integrar mais, né, a gente aos projetos, né, para poder, tipo, eu não sei a palavra exatamente, mas é assim, eu particularmente eu vejo como ponto positivo não ter o TCC. Porém, entendo também que essas questões que estão fora da universidade, né? Sobretudo a questão é de trabalho, assim. Legal, Vinícius. Aí, uhum. Desculpa, eu acho que te interrompi, eu achei que você tinha terminado. Não, não, eu já havia terminado mesmo. É importante, né, isso que você está falando, por isso que eu provoquei vocês para falarem um pouco sobre isso, porque né, só você e a Lívia chegaram um pouco depois e perderam a explicação que eu fiz aqui, né? Só lembrar, né, que a gente não trocou uma coisa pela outra porque a gente quis, né? A curricularização da extensão nos foi imposta. Não é que a gente achasse que a extensão não era importante, sempre entendemos que ela era importante, mas a partir de 2018 havia uma lei, né, que tornava isso obrigatório. Então era 10% da carga horária do curso tinha que ser de atividades de extensão. E aí vejam que maluquice, né? Quando a gente reformulou o projeto pedagógico, a gente tentou cortar, inclusive, algumas disciplinas, né? Se vocês compararem o projeto pedagógico, por exemplo, se a Manu comparar o histórico escolar dela com o de vocês vão perceber que vocês fazem menos eletivas do que ela fez. Por que que isso acontece? Porque quanto mais carga horária a gente deixasse no curso, maior era a carga horária de extensão.
porque a carga horária de extensão era calculada a partir da carga horária total do curso. Então, se tivesse mais 2 disciplinas eletivas, a carga horária de extensão de vocês seria maior ainda, porque era 10% em relação à carga horária total. Então, a gente teve que já fazer um ajuste para a turma que começou em 2023, para diminuir também um pouco da carga horária obrigatória, né, porque as eletivas elas são eletivas, mas elas são do currículo obrigatório, porque se a gente deixasse a carga horária que existia antes, a carga horária de extensão a ser cumprida também seria maior. A gente conseguiu reduzir um pouco para reduzir essa carga horária de extensão, porque tinha esse percentual. Agora, na nova diretriz mudou, agora é 320, independente da quantidade do total de horas do curso, são 320 horas, que é bastante também, né? Então, só é importante deixar isso explícito, né? A gente não trocou uma coisa pela outra, a gente entendeu que se nós deixássemos mais o TCC, aí era colapso na certa, né? A gente tinha que lutar pelo final do TCC, antes de reformular o projeto para a curricularização da extensão, porque nos cursos em que isso está acontecendo ao mesmo tempo, os alunos estão se formando em 6 ou 7 anos. Não tem como, porque a pessoa não consegue fazer em 4 anos 400 horas de estágio, 200 horas de atividades complementares, um TCC e mais quase 400 horas de atividades curriculares de extensão, além de todas as disciplinas da graduação. Ou seja, na prática, é como transformar um curso noturno num curso integral. E a gente sabe que isso não é a realidade, né? Isso está acontecendo em algumas graduações. Por exemplo, a licenciatura em História na USP, se vocês entrarem lá no site hoje em dia e procurarem, ela aparece já como curso integral. Ela é apresentada como um curso integral. Ou seja, quem pode fazer? Né? Então, o que vai acontecer nos próximos anos, provavelmente na USP? As pessoas farão o bacharelado, que funciona só no vespertino ou só no noturno, né, para elas poderem trabalhar, enfim, e aí depois elas voltarão para a USP só para fazer a carga horária de disciplinas pedagógicas e de ensino de história, para elas poderem ser licenciadas também. Então, elas não têm a opção, por questões materiais, né, socioeconômicas, de escolher a licenciatura logo de cara, a não ser que elas sejam já de uma proveniência de classe muito específica. Assim como na Unicamp, o curso é matutino, vespertino, por exemplo, né? Então, a gente está tentando evitar isso a todo custo, mas com essas novas diretrizes, que são as de 2024, talvez a coisa se complique um pouco mais, né? Porque aí esse tipo de iniciativa que eu ofereci aqui para vocês não vai mais ser possível, porque se as atividades de extensão terão que ser feitas nas escolas, mesmo que uma parte delas seja de planejamento e possa ser feita à distância, uma parte vai ter que ser nas escolas, como é o estágio, né? Então, se já é difícil para quem mora fora de Alfenas, para quem trabalha, cumprir o estágio, imaginem cumprir o estágio e mais, sei lá, pelo menos metade dessas 320 horas em projetos de extensão em escolas, né? Então, é um debate que a gente está fazendo internamente, também externamente, mas que é muito difícil de travar, porque tem uma boa parte das pessoas que são da área de ensino de história, ou mesmo da área de educação, que estão defendendo essa nova diretriz, porque acham que, de fato, os cursos de licenciatura são muito teóricos, que tem que ter prática desde o começo, enfim. Então, é uma discussão complicada, que não vai afetar vocês, mas que vocês já estão sendo afetados e afetadas por uma versão prévia dela, que é isso, né? Ou seja, a curricularização da extensão foi imposta para todos os cursos de graduação do Brasil, para os bacharelados também, tá, gente? Não é só para as licenciaturas, para os bacharelados também ela foi imposta, e isso, no nosso caso, a única maneira que a gente encontrou de aliviar um pouco o desespero, né, de quem viria, que no caso são vocês da turma 2023 em diante, era tirar o TCC, que foi o que a gente conseguiu fazer, porque a gente tinha certeza que se as duas coisas continuassem ao mesmo tempo, a evasão ia ser muito grande, ou o tempo de integralização do curso ia ser muito grande. E a gente tem, infelizmente, muitas pessoas demorando muito tempo para terminar o curso, e isso para as pessoas é ruim, mas para a instituição e para o curso é ruim também, tem uma série de consequências negativas, né?
de perda de financiamento, coisas que não vale a pena abordar aqui para não criar alarmismo, né? Mas também essa extensão, ela pode levar, eventualmente, como acontece em alguns casos, das pessoas desistirem. Então, eu comentei esses dias com algumas alunas, né? Eu me lembro, assim, mentalmente, de pelo menos uns 5 ou 6 casos, mas devem existir mais, eu aqui não me lembro, de pessoas que fizeram todas as disciplinas do curso de História e não fizeram o TCC e nunca se formaram, né? Então, é uma tragédia isso, né? Tem o aspecto institucional, né, de você ter mantido um aluno, uma aluna, sei lá, durante 6, 8 anos na instituição e a pessoa não ter concluído o curso, mas do ponto de vista social e pessoal é uma tragédia, né? A pessoa ter feito um curso inteiro e aí ela se afasta do curso e ela não consegue terminar porque ela não consegue terminar um trabalho de conclusão de curso. Então, isso é uma tragédia. A gente espera, né, sinceramente, acho que essa é uma discussão, por isso que eu estou pedindo aqui para vocês falarem, né, vocês dois que são mais diretamente implicados, estão mais próximos, né, do final, porque a Mirella, por exemplo, que está saindo do primeiro ano agora, para vocês falarem um pouco para a gente, para eu poder até levar isso também, né, para as discussões não só do próprio programa de extensão, mas também no colegiado e outras dimensões. Mirella, você pode falar agora? Não sei se ela está aí, não. Bom, se ela não tiver, acho que a gente termina sem a fala dela. Acho que vamos fazer isso, então. Então, eu vou agradecer, né, a presença de vocês. Estou vendo a Manu ali com um ventinho no cabelo, estou com inveja, porque tá muito calor aqui, né, onde eu tô. Nossa, aqui também tá muito calor. Eu até esqueci de falar se estava fazendo muito barulho do Não, ventilador antes de falar. não, fica tranquilo, tem... então, o Vinícius está falando uma coisa importante, né? Que são poucos projetos. Isso aí é uma só para explicar também para vocês, né? Não vou me defender aqui, porque eu não vou defender professores que não ofertam um projeto, porque eu estou fazendo a minha parte, né? Mas é que é sempre importante lembrar, né, que apesar de eu ter falado lá no comecinho da apresentação, que a universidade, ela precisa ter ensino, pesquisa e extensão para ela ser universidade, né? Tem muitos professores que entendem, e esse entendimento não está errado, tá, gente? Apesar dele ser conveniente, vocês vão entender por quê, que quem tem que oferecer ensino, pesquisa e extensão é a universidade, não os professores. Então, nós somos contratados em dedicação exclusiva, né? A grande maioria dos professores da Unifal, das universidades federais, trabalha em regime de dedicação exclusiva. Na Unifal, acho que só professores da área de saúde, que normalmente não tem esse regime, porque trabalham também em consultórios próprios, né? Então as pessoas optam, né, por não ter essa dedicação exclusiva que veda, né, por lei, a outro tipo de atividade profissional. Mas na área de humanas, por exemplo, todos e todas as professores são professores em dedicação exclusiva. Então seria de se esperar que pessoas em dedicação exclusiva fizessem ensino, pesquisa e extensão, né? Ou seja, dessem aulas na graduação e na pós-graduação, fizessem projetos de pesquisa e orientassem pesquisas e também desenvolvessem projetos de extensão. Tem algumas complicações aí, né, para não dizer que somos vilões, né, da história só, tem algumas complicações aí no caminho, né, porque nem sempre você pode fazer todas as atividades de pesquisa se você não está ligado a um programa de pós-graduação, por exemplo, e tem poucos programas de pós-graduação da Unifal, né, na área de humanas só tem 2, que é educação e história ibérica. Então, não é à toa que vários professores de letras e ciências sociais já fizeram ou fazem parte do programa de história ibérica ou do programa de educação, né, porque para atuar você precisa estar em alguns desses programas, né. Tem professores do CHL, por exemplo, hoje em dia que estão fazendo parte do programa de geografia, que tem um mestrado em geografia, que tem mais ênfase em questões ambientais, né, do que em humanidades, mas as pessoas estão indo para lá, né, também para atuar. Tem alguns professores que têm alguma interface com o programa de economia, que tem em Varginha, né, então as pessoas vão para lá, mas assim, nem sempre é possível fazer todas as dimensões do ensino da pesquisa, porque para você ensinar na pós-graduação ou fazer pesquisa na pós-graduação, você precisa estar no programa de pós-graduação, né?
Agora, a extensão não tem essa desculpa, né? Só que, infelizmente, muitos colegas e muitas colegas entendem dessa maneira que eu falei para vocês, ou seja, que é a universidade que tem que oferecer extensão, não a gente. Então, a universidade tem que criar condições. Eu concordo com isso, estou de acordo com isso, né? Que a gente deveria ter, por exemplo, melhores condições para fazer os projetos, que a gente deveria ter bolsas mais numerosas, que o valor das bolsas, por exemplo, deveria ser o mesmo das bolsas de iniciação científica, que não é, né? Eu concordo com tudo isso. Mas, na outra ponta, tem vocês, que precisam cumprir a carga horária, né? Então, não oferecer uma gama maior de projetos, né? Implica vocês terem mais dificuldade para concluir também. Lembrando que tem uma gama maior de projetos, porque vocês não precisam só fazer os projetos no curso de História, mas os projetos são basicamente do mesmo formato, ou seja, atividades presenciais, né? Então, vocês poderiam fazer parte até de projetos de extensão de cultura, da orquestra de violões, orquestra popular, o madrigal, outros, o maracatu acho que não existe mais agora como projeto de extensão, mas vários programas e projetos culturais ou de outras áreas, tem alunos de história que fazem, mas são alunos e alunos que podem participar durante a semana dessas atividades. Então, se vocês não podem, a gente volta no mesmo problema. E aí, se professores e professores do curso de História também não estão oferecendo, também temos o mesmo problema. Então, já vou adiantar para vocês, desculpa dar uma má notícia, que o cenário não vai mudar substancialmente para o ano que vem, porque a gente vai ter o Laboratório de História Pública vai funcionar em 2026 com 3 projetos. O coordenado pela Elaine, de Missões Africanas, coordenado pelo Mário, que é o do SEDOC, e um coordenado pelo Walter, que está ligado a esse laboratório que ele criou agora, o Lapacha, né? Sobre história ambiental, né? E questões climáticas, né? Então, eu não vou continuar o meu projeto, então serão 3 projetos, né, para o ano que vem. Então, é importante que vocês acessem a página da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEC, vejam os projetos que existem, conversem eventualmente com as coordenações, né, mesmo que não sejam projetos de história, sobre a possibilidade de vocês eventualmente fazerem ações desses projetos na cidade de vocês, né? Sei lá, tem um projeto, tem um museu, né? O museu, por exemplo, tem um programa de extensão do museu, né? De educação museológica e patrimonial. Vários alunos de história, inclusive, fazem ou já fizeram parte, né? Dos projetos do museu, são bolsistas e tudo mais. Talvez seja o caso, eventualmente, de conversar, né? Com quem coordena esses programas e projetos hoje em dia. O Walter tem alguma relação com eles, né? Mas está tudo na página, né, da PROEC, de pensar em talvez desenvolver atividades de educação patrimonial, educação museológica nas cidades de vocês, né? Para vocês poderem conseguir essa carga horária. Não, Lívia, no caso das ASECs, não tem essa limitação. Toda a carga horária que vocês fizerem, vocês aproveitam, né? Essas 120 horas, elas são em atividades de extensão nas atividades complementares. É essa a limitação que tem. Então, tem uma diferença aí também que é legal você ter feito essa pergunta para explicar, né? Você pode até repassar essa informação para os colegas de vocês que estão mais desesperados, né? Nas ASECs, toda a carga horária que vocês fizerem num projeto ou num programa é aproveitada. A diferença é nas atividades complementares, que as pessoas chamam de horas formativas, né? Ou horas, são atividades complementares, né? Nas atividades complementares, vocês podem, inclusive, aproveitar a sobra da carga horária de ASECs lá. Se vocês passarem, né, da carga horária de ASECs, vocês podem aproveitar a sobra lá. Só que não, se vocês forem ler a regulamentação, vocês vão ver que não se confundem as duas coisas, né? A gente lá, não na regulamentação de atividades complementares, não leva em consideração os projetos e os programas, exatamente porque eles são computados nas ASECs, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, é legal pedir uma explicação para a coordenação, né? Porque a coordenação que está lidando mais diretamente com isso, né, no dia a dia, e aí a coordenação faz uma reunião com vocês e explica as duas regulamentações, a de atividades complementares e a de atividades curriculares de extensão. Só que, também, né, me lembrei aqui agora, porque a gente teve essa conversa outro dia numa reunião,
A regulamentação de atividades complementares de vocês também é diferente das turmas que entraram até 2022, porque esses limites todos que existiam, eles desapareceram, se eu não me engano, né? Eu vou até abrir aqui, aproveitar que a gente está aqui, eu vou abrir aqui e vou tirar essa dúvida com vocês, porque antes tinha um limite mesmo de tantas horas, enfim, e se eu não me engano, posso estar muito enganado, mas eu acho que sumiu isso, exatamente porque a gente já previa que ia dar problema, sabe? As atividades curriculares de extensão. Então, ó, para quem nunca acessou, é difícil que vocês nunca tenham feito isso, mas todas as informações sobre o curso de História estão nessa página aqui. Eu vou projetá-la aqui para mostrar para vocês, né? Então, ó, aqui, ó, né? Que não vai adiantar aumentar, vou ter que aumentar aqui. Bom, então aqui, ó, aqui desse lado aqui, ó, tem, ó, documentos, tá vendo? Então, quais são, para nossa conversa aqui, quais são as duas regulamentações mais importantes? Essa aqui, né, atividades complementares ingressantes a partir de 2023, e aqui embaixo, né, mais para baixo vai ter aqui, ó, as SECs do curso de História ingressantes a partir de 2023, né? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento para, obviamente, compartilhar as outras, né? Senão vocês não vão conseguir enxergar. Então, aqui, ó, se vocês entrarem na regulamentação de atividades complementares, deixa eu ver se eu estou abrindo a certa aqui. Essa aqui. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Que a quantidade de carga horária, vou só ampliar aqui, né, obviamente, a quantidade de carga horária, né, essas limitações, ela não existe mais, ó. É diferente, a Manu vai se lembrar porque ela já passou por esse momento, né? Antes tinha uma tabela que era muito detalhada, né? No final, que dizia assim, são tantas horas máximas para tal atividade, tantas horas máximas de monitoria, né? Só pode tantas horas, né? Ó, agora a tabela é assim, ó, tá vendo? Não tem mais a carga horária na frente. Por que não tem mais a carga horária na frente? Exatamente porque a gente entende que como tem uma sobreposição de atividades, né, tudo que vocês puderem aproveitar, a gente vai aproveitar, né? Só que, o que eu falei agora há pouco, né, acho que é isso que é importante destacar, é que aqui, ó, não tem, se vocês passarem aqui, depois vocês podem ler com calma, não tem aqui, ó, na lista de atividades, ó, não tem projetos de extensão. Só tem, aqui aparece, ó, participação como beneficiário. Qual é a diferença? Como eu falei, a SECs, né, atividades curriculares de extensão, vocês participam como equipe executora. É assim que eu vou lançar lá para vocês, né? Já lancei, aliás, no sistema do CAEX, né? Então, aqui é como beneficiário, ou seja, você participou de eventos acadêmicos, enfim, que estão vinculados a programas ou projetos de extensão. Então, essa carga horária que vocês excederiam, por exemplo, vamos supor que o meu projeto tivesse dado 500 horas de certificação. Sobrariam 150 aproximadamente. Então, vocês poderiam aproveitar aqui, ó, no excedente de carga horária de ASECs, né? Então, é importante que vocês entendam a diferença entre as duas coisas. Nas ASECs, só programas de projetos de extensão. Aqui, são só atividades de extensão diferentes de programas de projetos de extensão, a não ser que vocês tenham uma carga horária excedente. Vocês vão dizer para mim, professor, mas tem gente que tem carga horária excedente? Tem, né, gente? É óbvio. Quem pode participar das atividades presenciais, tem gente que já está com 700 horas, 800 horas em projetos de extensão e vai poder usar essa carga horária extra para cumprir as 200 horas de atividades complementares também. Então, é o que eu falei. Se vocês não entendem isso bem, acho que é importante vocês pedirem uma reunião, né, com a coordenação, apesar do básico que eu já expliquei aqui, mas como estão só vocês dois, né, é importante vocês conversarem e receberem essa explicação para vocês saberem exatamente como funciona, tá bom? Então é isso, gente.
Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Fiquem bem. Se puderem, né, participem também das mesas, né, de amanhã e depois, né? Amanhã o professor Mário vai apresentar os resultados do projeto SEDOC e na sexta-feira o professor Elaine vai apresentar os resultados do Dimensões Africanas. Bom? Então é isso. Um abraço e até breve. Muito obrigada, professor. Imagina, que Tchau, isso. gente. Obrigada, viu, Cibriano?